Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso estudo para o Código de Ética da Hemobras. E hoje nós iremos dar continuidade à aula de número 4. A aula de número 4 vai tratar sobre as atividades paralelas. As atividades paralelas estão no artigo 12 do Código de Ética da Hemobras. Quando se trata de atividades paralelas, nós estamos falando de atividades que não estão relacionadas às atividades próprias ou específicas da empresa, da Hemobras. Então, a gente vai ver aqui basicamente 3 vedações em relação a essas atividades paralelas. A primeira vedação está no primeiro inciso, que é não estabelecer relações comerciais ou profissionais particulares diretamente ou por interposta pessoa com fornecedores, prestadores de serviços e parceiros da Hemobras, seus controladores e empresas do mesmo grupo econômico, ressalvado disposto no artigo 10. Então nós temos aqui essa classe de pessoas, de grupos que não se pode ter ou se manter relações direta ou por terceiros, seja ela relação comercial ou seja ela relação profissional. Então é uma falta de ética, digamos assim, quando um profissional, um empregado, um servidor, funcionário da Hemobras, ele estabelece uma relação, seja comercial ou particular, com esse grupo de pessoas que nós temos aqui no inciso 1º, certo? Então, essa é a primeira vedação. A segunda vedação é não exercer quaisquer atividades profissionais conflitantes com o exercício do emprego ou função ou incompatíveis com o horário de trabalho, certo? Então, isso aqui se aplica no caso em que o funcionário da Hemobras, ele trabalha na Hemobras e, ao mesmo tempo, ele possui uma atividade paralela ou atividade extra fora da Hemobras, certo? Mas, nesse caso aqui, a vedação vai dar quando aquela atividade ela se tornar um empecilho ou impedimento para que o funcionário da Hemobras não possa estar exercendo a sua atividade. Então, uma das formas aqui é estar incompatível com o horário de trabalho. Então, suponhamos que o funcionário da Hemobras, ele seja um empreendedor, ele seja um autônomo, uma pessoa que montou, por exemplo, um restaurante, um mini restaurante ou uma lanchonete, e ali ele está como um gerente ali, gestor daquele estabelecimento. Todavia, o horário que se abre o seu estabelecimento não condiz com o horário de trabalho que está na Hemobras. Então, vai dar aí incompatibilidade de horário e, nesse caso, ele vai ficar impedido de exercer as suas atividades, ok? Então, deve ser observado pelo funcionário quando ele tentar estabelecer ou criar uma atividade extra, uma atividade paralela, deve ser observado essa questão da incompatibilidade, ok? Muito bem. Além dessa questão, nós temos ainda a terceira, que é não exercer atividade paralela que gere descrédito à reputação da Hemobras, que seja incompatível com suas atribuições legais ou que interfira nas suas atividades e responsabilidade. Então, esse terceiro caso, essa terceira vedação, ela diz respeito mais à questão da imagem da empresa, enquanto a segunda falava mais em questão de tempo, de horário, a terceira vai falar mais da imagem da empresa, atividades que possam levar a empresa a um determinado descrédito, incompatível com suas atribuições legais e que interfira nas suas responsabilidades. E nós já vimos em outras aulas que quando se fala de responsabilidade, estamos falando também
né, de questão de ser processado, de ser responsabilizado civilmente e também criminalmente, dependendo da situação, certo? Então, deve ter esse cuidado, essa observação em relação a atividades paralelas que gerem descrédito à reputação da Hemobras. Veja que não é descrédito à reputação da pessoa, do funcionário, mas da Hemobras, certo? Então, o artigo 3º vai trazer o seguinte: os agentes públicos vinculados à Hemobras comprometem-se a... Aí vem o inciso primeiro: não utilizar o emprego ou função para intimidar colegas com a finalidade de obter favores pessoais ou profissionais, né? Então aqui se aplica ao caso daquelas pessoas que se utilizam da sua função, da sua posição para intimidar os outros, né? E isso principalmente quando se trata de pessoas subordinadas que estão abaixo da sua autoridade dentro da empresa. Então é uma vedação não utilizar-se dessa prática. Seguindo, nós temos aqui o inciso 2º, que é não solicitar ou sugerir a colegas a realização de favores impróprios, pessoais ou profissionais, certo? Então, sempre quando alguém, né, tiver essa intenção de pedir, né, de solicitar favores impróprios, favores ilegais, né, seja eles pessoais ou seja profissionais, né? Então, por exemplo, um empregado falta, né, ao trabalho, dia de trabalho, mas ele tem uma certa amizade, né, com a pessoa lá do RH, né, do Departamento de Recursos Humanos, né, e ali ele sabe que aquela pessoa é quem vai computar as suas faltas. Então ele chega ali e tenta convencer a ela, aquela pessoa, aquela mulher ou aquele homem, a fazer vista grossa, né, para a sua falta, para a sua falta cometida, e isso é vedado pelo Código de Ética, certo? Então, seguindo, nós temos o 3º, que é não solicitar, sugerir, oferecer ou receber vantagens de qualquer espécie, utilizando o nome da Hemobras, emprego ou a função para a obtenção de benefícios pessoais ou para terceiros. Então, aqui, né, também tem um pouco a ver com essa esse segundo inciso, né, a segunda situação que nós vimos, que é em relação a obter vantagens, né, se valer de momentos e oportunidades para obter vantagens, ok? O inciso 4º, ele vai tratar o seguinte: não prejudicar deliberadamente a reputação de outros colegas, cidadãos, entidades e empresas, né? Então, esse não prejudicar aqui deliberadamente, né? Esse deliberadamente, ele dá uma noção de que a pessoa está usando de má fé, a pessoa está fazendo sem nenhuma causa, sem nenhum motivo, né? Então, isso é vedado pelo Código de Ética, ok? O inciso 5º vai tratar sobre não fazer uso de artifícios para dificultar o exercício de direitos por qualquer pessoa física ou jurídica, ok, gente? Então, não se utilizar de artifícios, e aí artifício traz também aí uma margem muito grande de várias coisas que a gente pode enquadrar aqui, né, para dificultar o exercício de direitos por qualquer pessoa física ou jurídica. Seguindo, nós temos o inciso 6º, que é não permitir que preferências ou interesses pessoais interfiram no trato com colegas e com o público em geral, né? Então, isso aqui é muito interessante, é muito importante, porque o tratamento que deve ser dado pelo funcionário da Hemobras deve ser geral, deve ser igualitário para com todos, certo? Então, acontece muito, né, quando, por exemplo, a pessoa está atendendo em determinado lugar e existe uma fila, uma ordem, né, de chegada. E muitas vezes chega um parente, chega alguém conhecido, um amigo, um colega, e algumas pessoas terminam pedindo para aquela pessoa chegada, né,
pular a vez das outras pessoas. Então isso não é bem visto, né? Isso é uma falta de ética e o Código de Ética da Hemobras ele traz aqui, ele aborda essa situação, certo? Muito bem, o inciso 7, né, o inciso 7º, vai tratar de não compactuar com irregularidades e, quando identificá-las, informar ao seu superior. Nós já vimos isso basicamente na aula que tratava das condutas, na última aula, que é a questão de denunciar, né? Nós vimos essa questão, né? Então aqui trata de informar o seu superior, à diretoria executiva, ao conselho de administração fiscal, à auditoria interna ou à comissão de ética da Hemobras, certo? Então nós já vimos basicamente sobre isso, então podemos seguir. O inciso 8º vai dizer não tolerar intimidações, ameaças ou assédios de qualquer tipo, certo? Então, essas 3 situações são práticas que o Código de Ética ele mostra que devem ser repelidas, né? Devem ser combatidas dentro da empresa. Né? O funcionário que se sentir intimidado, ameaçado ou assediado, ele não pode tratar aquilo como normal, né? Então ele deve realmente, voltando, pegando o gancho do inciso anterior, ele deve realmente denunciar aquela situação, né? Então essa denúncia vai se enquadrar aqui nesse verbo em não tolerar, ok? O inciso 9 vai dizer não intermediar, mesmo quando licenciado, serviços com a Hemobras ou indicar a quem faça, principalmente os de assistência técnica e consultoria, né? Então, a pessoa é empregado da Hemobras, é funcionário da Hemobras, ele não pode intermediar, né? Suponhamos aqui que exista ou surja uma necessidade de determinado material dentro da empresa e a pessoa, né, que está ali, que cuida daqueles materiais, é seu colega, você é funcionário também da Hemobras e aquela pessoa que cuida da demanda, né, de estoque, por exemplo, é seu colega. Então, ele comenta com você, está faltando um determinado material, né? E você conhece uma empresa, conhece um empresário que fornece esses materiais, certo? Então, mesmo assim, mesmo você tendo uma boa intenção de ajudar, não pode, é vedado, né, essa questão de intermediar, mesmo quando licenciado, né, que aí quando a pessoa está afastado das suas atividades, serviços com a Hemobras ou indicar quem o faça. Então, de forma alguma, pode indicar, certo? Então, deve ter essa observaçãozinha. O inciso 10, né, nós já vimos os demais, o inciso 10 vai tratar sobre não se envolver em operações da Hemobras cuja beneficiária seja sociedade, da qual seja sócio ou da qual seja sócio seu cônjuge, companheiro, parente, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Então, mais uma vez aqui, vem aquela velha vedação à questão do parentesco, certo, gente? Então, é basicamente essa questão do parentesco. Nós vamos parar por aqui e na próxima aula nós iremos continuar a aula de número 5 sobre o recebimento de presentes. Então, até lá.